Olá, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Mais uma oportunidade que temos de meditarmos na palavra de Deus. No vídeo passado, nós falamos a respeito dessa revelação pessoal, íntima, aquilo que Deus traz além da informação. A informação é necessária, mas ela pode permanecer só como uma informação. Em tantas pessoas, eu me lembro de um certo conhecido, ele conhecia tudo de carro, de automóvel. Ele lia as revistas, na época, revista 4 rodas, revistas automotivas, e ele sabia que esse carro tem isso, que é melhor do que aquele e tal, mas ele não tinha habilitação e não sabia dirigir. Então, era só informação. Me lembro até de ter dito para uma pessoa que dirigia, e ele disse assim, o fulano de tal falou que esse carro não é bom, e porque ele tem isso e tem aquilo. Eu disse, rapaz, você tem que ir lá, sentar-se ao volante e dirigir aquele carro para saber se é bom ou não. Porque uma coisa é informação, é ficha técnica, e outra coisa é experiência. A palavra de Deus, ela não pode ser uma ficha técnica para as nossas vidas. Eu ouvi dizer, tal pessoa já foi ajudada assim, assim. Se você não tomar isso para ti e colocar em ação na sua vida, ela não tem nenhum sentido e nem efeito. Agora, observe algo que às vezes nós deixamos passar por alto. Como que Deus já designa todas as suas bênçãos para alguém especificamente? Eu vou ler Apocalipse capítulo 1, versos 1, 2 e 3. E eu quero que você capte algo aqui. Diz assim, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, esse Apocalipse revela o final do tempo. Esse Apocalipse introduz o milênio, e esse milênio ele introduz a eternidade. A eternidade não tem princípio e nem tem fim. É verdade. Nós saímos da eternidade, entramos no tempo e voltamos para a eternidade. A eternidade continua, a eternidade sempre. Mas como que é esse final aqui? É como um pergaminho, que é enrolado assim. Ele não é como esta página terminando e começando a outra. Ela é uma conectada à outra, era um rolo. Então, o Apocalipse vai mostrar esse tempo terminando, a introdução de um novo tempo, porque o milênio também é um tempo, mas esse milênio termina introduzindo a eternidade. Mas
esta revelação, ela não foi dada para o mundo. Às vezes nós pensamos, não, ela é para o mundo. Você observa o quanto o cristianismo e a Bíblia Sagrada têm sido atacada por ideologias. Por quê? Quando nós falamos algo, nós dizemos assim, a Bíblia disse. Primeiro que atacou, a primeira oposição que a Bíblia Sagrada recebeu foi da Igreja Católica. Quando a Igreja Católica disse que você não deve pegar a Bíblia para contrapor o que a Igreja disse, ela está atacando a palavra. Porque lá, na visão do catolicismo, a Igreja é maior do que a Bíblia. E, na verdade, a Bíblia é a palavra de Deus, que é maior do que qualquer palavra de instituição ou de homens, de indivíduos separados. Então, a própria Igreja, que deveria respeitar a Bíblia, diz que a Bíblia respeita, ou a Bíblia tem que ser a partir da Igreja. Isso deu direito de muitas pessoas pensarem assim. Ora, existe um grupo de pessoas, chamado cristãos, que são contra determinadas práticas, são contra determinadas crenças de um grande grupo ou de outras pessoas, porque existe algo na Bíblia que dá para eles essa sustentação. O que a gente pode fazer? Tira isso da Bíblia. Como se a Bíblia fosse um livro de alguém. Como se a Bíblia tivesse essa possibilidade de emenda, essa possibilidade de alteração, de acréscimo ou de decréscimo, de retirar alguma coisa. Só que a Bíblia, ela não foi dada para o mundo. Isso nós, como pregadores, devemos entender e não tentar forçar as pessoas a viver a Bíblia. Às vezes você já tentou fazer com que alguém da sua família viva a Bíblia, viva a Bíblia. Lembra que eu te pedi para captar algo? O primeiro verso diz assim, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Não foi dada para mostrar ao mundo. Nós pregamos a palavra aqui para que todos possam ouvir. Mas em meio a esses todos ouvintes, só alguém dará a atenção devida. Quem é esse alguém que dá a atenção devida? Um escolhido de Deus que não sabe que é escolhido. Mas Deus usa a sua palavra para vindicar essa eleição, essa escolha de Deus dessa pessoa. Então, como as coisas de Deus são direcionadas para alguém, eu me lembrei aqui de uma escritura e vamos ver se eu lembrei exatamente a escritura. Gênesis, capítulo 6, eu creio que o verso 18. Vamos fazer um contraste aqui com São João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A primeira coisa que você foca é Deus amou o mundo. Parece que Deus está mandando uma mensagem, então, para o mundo. Não. Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que ele dá o seu Filho para a redenção desse mundo. Mas só alcança essa redenção aquele que nele crê. Vê uma distinção? Então, Gênesis capítulo 6, Deus anuncia para Noé a destruição do mundo todo. Mas Deus permite, por sua misericórdia e graça, uma oportunidade de salvação. Deus vai dar salvação para o mundo. Não. No verso
18, nós vemos a salvação de Deus dada para alguém, não para todos. Diz assim: mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu, teus filhos, que eram mais 3, a tua mulher e as mulheres de teus filhos. Então, antes de Noé construir a arca, Noé sabia quem entraria nela. Embora ele falasse com as pessoas: olha, Noé, por que você está fazendo isso aí? Está cortando tanta árvore, né? Se fosse nos nossos dias aqui, os defensores e protetores da Amazônia, vocês estão cortando tanta árvore, vai entrar em extinção, porque você corta só uma espécie de árvore, vai lá e corta aquele monte. Não, vou cortar porque Deus vai destruir o mundo. Que destruir, Noé? Vai. Não, vai destruir. Vai não, vai não, vai não, vai. Noé não podia pregar salvação para aquelas pessoas, porque Deus havia dito para ele, antes dele construir a arca, que só iria entrar 8 almas. Ele, 3 filhos, a esposa dele, 3 mulheres dos filhos. O problema é que Deus vê que o mundo está em uma situação completamente má, mas a Escritura diz, no verso 8, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então, o mundo todo já estava rejeitado por Deus. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Na semana passada eu li um parágrafo da mensagem A Revelação de Jesus Cristo. O próximo parágrafo, eu quero lê-lo na página 5 do livro As 7 Eras, uma exposição das 7 eras da igreja. Diz assim: você recordará que eu mencionei no princípio desta mensagem que o livro que estamos estudando, Apocalipse, é a real revelação de Jesus Cristo na igreja e sua obra nas eras futuras. Então eu mencionei que é necessário o Espírito Santo para nos dar revelação ou falharemos em obtê-la. Você se lembra que eu fiz aqui uma ilustração do motorista? Muitas pessoas tirando até a habilitação, mas poucos se tornam verdadeiros motoristas e conectam o poder daquele carro às suas mentes, e aquele carro dá para ela um poder de andar mais rápido, chegar a lugares e tudo. Então veja, é necessário o Espírito Santo para nos dar a revelação ou falharemos em obtê-la. Juntando esses dois pensamentos, nós veremos que não será necessário apenas um estudo normal e reflexão para tornar esse livro de Apocalipse real. Vai ser necessário a operação do Espírito Santo. Isso significa que esse livro não pode ser revelado a qualquer um. Revelação de Jesus Cristo, a qual ele deu para revelar aos seus servos, não é? Qualquer um, exceto a uma classe especial de pessoas. Será necessário alguém com percepção profética. Requererá habilidade de ouvir de Deus. No capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse, você vai ver 7 vezes Deus dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todo mundo tem ouvido. Não. Há uma condição especial nessa palavra ouvidos. Quem tem ouvidos para ouvir de Deus. Aqui é. Requererá uma habilidade de ouvir de Deus. Requererá instrução sobrenatural. Não apenas um estudante comparando versículo com versículo. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo.
As pessoas gostando dela ou não, tentando mudar ela ou não, ela é um livro mais vendido no mundo. Mas nem todo mundo que tem uma Bíblia tem instrução sobrenatural. Não apenas um estudante comparando versículo com versículo, embora isso seja bom, mas um mistério requer o ensinamento do Espírito ou ele nunca se torna claro. Ele vai ser mistério, constantemente mistério. Apocalipse é mistério. Não, Apocalipse não toca nisso porque isso é mistério, é muito mistério. Não, ela tem que deixar de ser mistério em algum momento. Em algum momento vai vir algo e todo mundo entenderá. Não. Qual é o momento que Apocalipse deixa de ser mistério? Quando ele é revelado para quem ele foi enviado. E aí eu digo, você. Você dirá assim, pastor Vanderlei Vilaça, o senhor vai me ensinar Apocalipse? Não. Não se ensina Apocalipse. Prega-se Apocalipse. Estuda-se Apocalipse. Dá atenção a Apocalipse. E o Espírito Santo desmisteriza, ou transforma aquilo que era mistério em segredo contado. Por isso, você que compreende a palavra deve ser um adorador constante. Por quê? Porque se eu consigo compreender, eu vou entender que estas palavras que faz separação entre um e outro, ela me separa para o lado especial. Ela te separa para o lado especial. Revelação de Jesus Cristo, a qual ele deu ao seu anjo para revelar ao seu povo. Quando eu consigo entender, o que eu penso? Eu faço parte do seu povo. O que você deve entender? Você faz parte desse povo. Agora, isso vai te fazer melhor que alguém? Não. Nós não tomamos a palavra dessa forma. Isso é uma convicção interior que te faz obrigado a se preparar para uma saída daqui. Então, esse livro, ele te tira do tempo. Ele começa... O que seria? O profeta William Branham, na mensagem O Sétimo Selo, ele disse que a abertura desse sétimo selo, ela põe fim nos sistemas mundiais. Esse sétimo selo introduz o milênio. Então as pessoas ficam pensando assim, quando o sétimo selo se abrir, o mundo vai acabar, o milênio começa. Não. A revelação desse sétimo selo, embora ele vá sim terminar de forma literal com os sistemas mundiais, mas ele tira de você a dependência dos sistemas mundiais. E ele começa a introduzir em você o milênio. O que é o milênio? 1000 anos de governo do Senhor Jesus Cristo. Agora, quando é que Jesus vai começar a te governar? Aí é que você entende quem é você, como eleito ou não, quando você diz assim, olha, Jesus já me governa faz tempo. Quer dizer que este livro de Apocalipse já introduziu em você o milênio, mas não como um tempo cronológico, mas como um tempo que veio para pôr fim num tempo comum, para fazer você deixar de ser uma pessoa comum, sujeita aos governos, aos tempos como estações, sujeito às economias, sujeito às leis, e tornar-se uma pessoa sobrenatural. Com instrução sobrenatural, você sai de problemas como outros não saem. Você sai de sistemas como outros não saem. Você deixa de ser dependente de acontecimento como outros não conseguem deixar. Ei, por que você é tão desligado? O tempo para mim já acabou.
E eu já estou introduzido num outro tempo. Qual tempo você está introduzido? No reinado do Senhor Jesus Cristo. Ele já é o meu rei. Ele já domina a minha vida. Eu já sou guiado por sua palavra. Portanto, agora, o milênio como tempo cronológico não será para mim um espanto. O que me falta é apenas uma mudança de corpo, uma transformação do meu corpo, e eu já estarei, então, eu já vivo dominado por Jesus Cristo, mas esse domínio me trará uma transformação do meu corpo. Agora, o mundo vai entrar em guerra, terceira guerra mundial, terremotos, vulcões, explosões atômicas. Nada disso pode me atingir, porque faz muito tempo, desde quando eu estava num corpo natural, eu já não estava condicionado a isso. Depois da transformação do corpo, muito menos ainda. Então, essas promessas têm que te entusiasmar, essas promessas têm que nos fazer entender que sou eleito. Que Deus abençoe. Que eu possa ter te ajudado a compreender a necessidade dessa revelação. Aí voltamos lá no vídeo passado, quando Jesus estava dizendo para os discípulos, quando Pedro disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele disse, é sobre isso aí que eu vou construir a minha igreja invencível. O inferno? Inferno. Quem são as portas do inferno para prevalecer contra essa igreja? Por quê? Porque ela sabe quem é Jesus e ela sabe quem ela é. Não é? Com essa revelação, desejo que você tenha uma ótima semana com consciência de um eleito. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.